Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja aqui conosco no dia de hoje. Desejo muita paz, muita luz a todos nós. E estamos aqui, né, em mais uma palestra, né, da nossa querida Casa Fraternal, mais uma palestra pública, no ambiente virtual, né, por conta do momento que vivemos, né, e graças a Deus, nós estamos caminhando, né, avançando nas questões da vacinação, né, então, se Deus quiser, daqui a pouco vamos estar voltando aos poucos e estaremos juntos de novo. Por enquanto, ainda continuamos no ambiente virtual e também queria deixar registrado que, além da palestra, nossas outras atividades de estudo, como o ESD, como a evangelização da infância, da juventude e até dos próprios pais, estão acontecendo normalmente em ambientes virtuais. Então, aqueles que desejam estar estudando ou que os filhos possam estar, né, tendo algum contato com o espiritismo, com a doutrina, né, a gente está se encontrando, né, a evangelização durante os sábados, à tarde. Então, aqueles que quiserem, é só estar entrando em contato conosco, para a gente poder estar adicionando nos grupos, nas plataformas, tá? Então, feito o registro, vamos então, né, ao que interessa, que é o tema de hoje, é fora da igreja. Não há salvação, fora da verdade não há salvação. Tá? Então, para a gente poder falar um pouco, né, sobre o tema, eu vou estar compartilhando aqui, né? Vou estar compartilhando a tela aqui com todo mundo, para que a gente possa falar um pouco sobre esse tema, né? Como o nome, como está aqui descrito no subtítulo, esse tema se encontra no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, são os itens 8 e 9, ok? Então, a gente vai estar tratando sobre esse tema e, assim, é muito importante a gente estar falando sobre ele, porque muitas das vezes a gente fala só da fora da caridade. Mas para a gente falar do fora da caridade, não há salvação, a gente primeiro precisa entender da onde vêm os termos anteriores. Porque antes da máxima fora da caridade, não há salvação, os termos que eram utilizados eram fora da igreja e fora da verdade. Esses eram os termos que eram utilizados há, há anos e anos, há vários séculos, até que vem, né, o Espiritismo, com Kardec, vem trazer essa máxima junto aos espíritos, que é fora da caridade, né? Então, a gente precisa aprofundar quando a gente vai tratar sobre esses temas e falar por que que era, assim, por que que tinha essas ideias de fora da igreja, fora da verdade, né? O que que isso significava? E é isso que a gente vai tentar trazer um pouco, né, no hoje. Então, né, a gente começando um pouco, a gente vai tentar abordar ao longo da palestra os conceitos, porque os conceitos, como né, eu coloquei essa imagem, porque os conceitos eles são como se fossem peças, né? Então, sozinhos, eles são apenas peças, mas que quando a gente trata os conceitos juntos, a gente vai englobar tudo, eles formam um grande quadro, um grande quebra-cabeça, né? Então, a gente vai tratar assim, o que é a igreja, o que é a verdade, o que é a salvação, para a gente poder estar falando exatamente sobre isso, a gente poder entender toda essa ideia, tudo isso que a gente, a gente quer discutir. Então, a gente precisa ir lá no básico, a gente falar sobre conceitos.
né? É isso que a gente quer, inicialmente, né? Então, falando um pouco sobre já conceitos, a gente vai começar primeiro falando sobre igreja. Ela é uma palavra que tem origem no grego, que chama, né, no grego que fala eclesia, né? E essa ideia de eclesia do grego é uma ideia, na verdade, assim, o seu significado puramente, assim, direto, é trazer para fora. Trazer para fora. Assim, aí, como assim trazer para fora é o significado de igreja? Porque eu coloquei aqui a ideia de conjunto, reunião, congregação. Como assim, então, tipo, trazer para fora é a mesma coisa que conjunto, reunião, congregação? Bem, vamos lá. Naquela época, essa ideia de eclesia, trazer para fora, era tirar as pessoas de casa para ir às ruas, porque essa troca de experiências, essa troca de comunhão, né, essa comunhão essa, que existia sobre religião, sobre política, tudo isso era feito em praças públicas. Eram feitos em praças públicas. Então, daí vem esse termo que trazer para fora era a ideia de tirar a pessoa de casa e vir aqui para fora, né? No caso, para as praças, né? Porque a ideia era criar grupos, conjuntos, uma congregação. Então, a ideia de igreja está ligada às pessoas. Então, assim, não é igreja, não é o templo, não é o santuário, pelo menos no sentido da qual foi a origem da palavra. Depois, é claro que acabou se tornando o templo e tudo mais. Mas é importante a gente ter essa noção da onde surgem os conceitos e como os conceitos vão mudando ao longo da época por causa do querer das pessoas, né? Porque em dado momento não fazia assim, certas pessoas, certos líderes não queriam mais que essa ideia de igreja fosse apenas de um grupo, queria passar essa ideia de templo. E o problema disso é que transformando a ideia de igreja, onde era reunião de pessoas, para templo, qual o problema disso? O problema é que você fundamenta as suas situações, fundamenta o que você prega em dogmas. E você coloca pessoas com poderes, pessoas em pedestais, e a ideia da igreja não era isso. A ideia da igreja era apenas as pessoas, a reunião, a troca de experiências. Essa era a ideia de igreja. E com o passar dos anos, essa ideia foi sendo mudada, transformada, né? E salvação? Salvação a gente vai demorar um pouquinho mais, a gente está tratando sobre a palavra salvação, porque, de fato, é um termo que ele é mais, assim, ele é mais geral, né? Ele tem realmente diversos sinônimos para tal. Então, assim, para a gente poder entender direitinho o que é salvação, a gente vai ter que ir ao fundo, né? E não ficar só na superfície. Então, a palavra salvação tem sua origem no grego também, vindo de soteria. E essa ideia transmite, né, tem a transmissão da ideia de, assim, de cura, redenção, remédio, resgate, né? Então, é como se fosse um ato de salvar mesmo. Então, a, percebemos que assim, a ideia que tinha no grego se manteve, né? Mas, quando a gente trata a palavra salvação
referindo às religiões, né, o termo tem uma pequena mudança, né? O termo, ele acaba tomando outros rumos, né, para o seu entendimento. Então, aqui, eu vou deixar assim, já quero deixar claro que eu não peguei apenas de uma religião essa ideia, e também não estou querendo fazer com que seja assim, as religiões pensam somente isso. Alguns conceitos, tá? Não quero aqui fazer assim, ser uma pessoa que assim, trouxe e simplesmente englobasse todos os conceitos aqui e falasse que eles pensam dessa forma, outras religiões. Não. Aqui somente alguns conceitos das religiões, mas também possuem diversos outros. Dentro do próprio catolicismo, a palavra salvação tem diversas vertentes. Dentro do protestantismo, também, e diversas outras. As religiões têm diversos entendimentos de salvação. Eu aqui peguei alguns conceitos, porque também não caberia a gente estar falando sobre todos eles, porque não daria tempo, a gente precisaria de outra palestra, outro momento. Tá? Mas alguns entendem, então, que a palavra salvação é alcançar a graça de ir para o céu após a morte. Outros entendem como um livramento de uma ameaça eterna, né? O que é parecido com o primeiro, né? Pelo menos assim, o núcleo da ideia é semelhante, né? Porque o livramento de uma ameaça eterna, entende-se o quê? Que a ameaça eterna eu teria onde? No inferno, né? Talvez no purgatório, e que somente esse livramento daria o quê? Nos céus. Então, há uma semelhança nessas ideias. Fé em Cristo, né? Fé em Jesus Cristo, então, também há essa ideia de que a salvação é ter fé em Jesus, na figura do Cristo, né? E também a felicidade eterna, né? Então, a gente pode ver que, assim, alguns conceitos tratam muito sobre essa questão de livramento, de estar ligado à felicidade, né? E tudo eterno. E por que tudo é assim, é eterno, né? Porque, além do espiritismo, há poucas religiões que acreditam na reencarnação, né? A maior parte das religiões acreditam que depois da morte do corpo, da carne, né, acabou. Acabou assim, não no sentido assim, não para a alma, mas o espírito não reencarna mais, a alma não reencarna mais. A reencarnação acabou. Aí agora a gente vai para certos lugares e ficar eternamente, né? Então essa é a ideia. Então por isso que assim, já que eu vou ficar eternamente, é a felicidade eterna. É o livramento de uma ameaça eterna. Porque se eu posso ter felicidade eterna, a pessoa também pode ter a ameaça eterna. Então, a salvação está muito atrelada a isso. E agora, então, a gente vai pegar a palavra salvação e trazer para o Espiritismo. O que as obras falam dentro do Espiritismo. Então, no livro O Espírito da Verdade, de Chico e Valdo Vieira, fala sobre salvação, que é a libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Já no livro Candeias na Noite Escura, né, fala-se salvar-se, né, a salvação, salvar-se, é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o transe da morte.
é, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. No Mundo Maior, né, de André Luiz, fala: salvação é o contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Já Emmanuel, né, no Consolador, fala: iluminação de si mesma, da alma, né? A salvação é a iluminação da própria alma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Né? Então, esse é o entendimento de Emmanuel. Aí também no livro Espírito da Verdade, aqui mesmo da primeira, que é do Valdo Vieira e do Chico, eles também, em outro momento, falam também sobre a salvação. Fala que é por esta razão que, interpretando o conceito de salvar, por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. E, por fim desses conceitos de salvação, Emmanuel, no Objetivo da Fé, fala: é a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, a gente pode ver que as abordagens que o Espiritismo traz de salvação é diferente dos conceitos utilizados pelas outras religiões. Então, assim, a gente já precisa, primeiramente, entender essas diferenças. A gente pode ver que, nos conceitos espíritas, o que os espíritos trazem, falando aqui conosco, falam muito sobre elevar-se, purificar, né? Se melhorar, evoluir, sair, né, dos débitos que eu tenho, não estar mais atrelados a eles. A salvação né, entende-se muito mais como algo que eu preciso fazer para evoluir. Porque, como eu disse, aqueles conceitos das outras religiões estão atrelados à ideia de uma vida só. Mas no Espiritismo, nós entendemos a reencarnação. E por entendermos a reencarnação, não faz sentido pensarmos a salvação como algo de sofrimento eterno ou de felicidade eterna. Mas, Felipe, Emmanuel fala ali no final sobre vida eterna. Sim, a vida é eterna. A vida é eterna. Mas não significa que eu vou desencarnar e acabou, que eu vou ficar sempre no mesmo lugar para sempre. Muito pelo contrário. Eu tenho diversas encarnações ainda. Então, as palavras salvação não têm sentido na visão espírita pelos conceitos. Que, de novo, aqueles conceitos estão baseados na ideia de uma vida só. E o Espiritismo fala sobre reencarnação. Então, a palavra salvação está no Espiritismo, essa ideia está atrelada a quê? Está atrelada à nossa evolução. A gente se melhorar. A gente se melhorar. Então, para a gente entender a salvação, a gente tem que entender a salvação como elevação, purificação, sublimação e iluminação do espírito para a vida eterna. Essas ideias exigem, então, uma transformação dos nossos conceitos, né, de séculos de religião e fé. Então, a gente precisa entender melhor esses conceitos de religião e fé, como a própria questão da igreja, né? Como a gente falou
anteriormente que o conceito da igreja não é a questão do templo, o conceito original, de onde surgiu. Não é o templo, não é os dogmas, né? Não é isso. A ideia era a questão de reunião de pessoas, uma comunidade, uma assembleia. Era isso. Não é a ideia que depois acabou, né, se tornando. Entender isso faz com que a gente transforme nossos conceitos. E a parte da fé, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre assim, o que a gente precisa transformar nessa questão da fé, né? Mas então, assim, como a gente entende a salvação? De uma outra forma, né? Cabe uma pergunta, então. Para ser salvo, basta, então, aceitar Jesus? Porque assim, Jesus é um ponto muito comum às religiões, assim, é o ponto em comum das religiões cristãs, né? As religiões cristãs que falam de salvação, todas elas falam em Jesus. Então, por mais que tenham a ideia diferente, as ideias diferentes, Jesus é um ponto em comum a todas elas. Então, basta aceitar Jesus? Não, né? Nós sabemos, então, que não. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque um dos conceitos era a questão de ter fé em Jesus. E aí aquela fé, por isso que a gente está falando que os conceitos de religião e fé têm que ser mudados, a gente tem que entender por um outro aspecto, porque o entendimento lá daqueles conceitos é que fé em Jesus é aceitar Jesus. Né? Há um entendimento que a fé em Jesus é sinônimo de aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus apenas nesse sentido, né, não basta. E a gente vai lembrar do exemplo de Zaqueu, né, que ele aceitou mas somente quando ele falou de fato que ele ia mudar a atitude, né, é que Jesus disse que ele estava salvo. Então, pegando só esse trechinho, não peguei toda a história de Zaqueu, mas pegando o trechinho, né? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, assim, Jesus chamou Zaqueu, né, lá da árvore, falou com Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, eles estiveram naquele momento, mas só quando Zaqueu se mostrou de fato mudado, é que Jesus disse que a salvação entrou na casa de Zaqueu. Então não basta só falar que eu aceito Jesus. Então é essa questão da fé, do aceitamento a Jesus. Essa é a questão, né? Que não basta só falar, eu tenho que me modificar, né? E aí vem uma outra pergunta, então assim, o que eu preciso para ser salvo? Aí é o que a gente já está falando, sobre se modificar. E aí essa palavra, o que eu preciso para ser salvo, ela é semelhante a o que preciso para fazer, o que preciso fazer para possuir a vida eterna. Faltou um que aqui. O que preciso fazer para possuir a vida eterna? E essa pergunta aqui, essas perguntas são semelhantes. E essa pergunta aqui, ela é uma pergunta, o quê? Que nós já vimos em algum lugar, na parábola do bom samaritano. E não tem como falar de fora da igreja, fora da verdade, fora da caridade. Não tem como a gente falar desses conceitos, falar sobre esses temas
e não falar da parábola do bom samaritano. Aqui eu vou falar um pouco mais rápido, porque teve palestras que já falaram sobre isso, mas, novamente, o sacerdote e o levita, eles tinham o conhecimento, eles aceitavam Jesus, assim, Jesus no sentido, assim, claro que, assim, como é uma parábola da época de Jesus, né, o que eu estou falando é que, se fosse nos dias de hoje, eles seriam pessoas, seriam religiosos que falariam, que aceitariam Jesus, que aceitavam Jesus. Mas nenhum dos dois sequer parou para ver aquele homem, se precisava de ajuda. E o samaritano, que, puxando para os dias de hoje também, seria uma pessoa, né, que sofre preconceitos pela sociedade, é visto como um inimigo da sociedade. Então, aqui a gente pode ilustrar diversos grupos de pessoas que sofrem preconceitos todos os dias de suas vidas. Essas pessoas são os samaritanos de hoje. E são elas, né, e que no caso foi o samaritano que foi e ajudou o homem. Então a salvação, né, a salvação está muito mais próxima do samaritano do que do sacerdote do levita. Então a salvação está muito mais próximo daqueles que praticam a caridade do que aqueles que aceitam Jesus. Aceitar Jesus, novamente, nesse sentido apenas de falar que aceita Jesus. Naquele sentido de ir só ao templo, fazer só os dogmas, estar tudo atrelado a essas situações, mas não verdadeiramente modificando, não praticando o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, né? Então, fora da igreja não há salvação. Então, Kardec vai falar justamente sobre: com um dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente e vivem como inimigos, né? Então, sacerdote, desculpa, travou aqui, e o levita, eles têm justamente essa ideia em si, que fora da igreja não há salvação. Então, há quantos e quantos religiosos. E religiosos aqui, eu não estou querendo dizer assim, só religião de fora, não. Quantos espíritas também não enxergam como fora da igreja não há salvação e como fora da minha religião não há salvação. Mas essa ideia é uma ideia um tanto egoísta. E esse egoísmo, achando que só o seu é o melhor, que só o seu há a salvação, faz com que os povos se perseguem, faz com que os povos se tornem inimigos. E aí, Kardec continua: longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos. Essa máxima, fora da igreja não há salvação, e aí as suas vertentes, como falei, fora da igreja, fora do espiritismo, fora da religião, essas ideias só faz a gente se separar. Só se separar. E mais do que isso, quando a gente fala fora da igreja, fora da religião, fora do espiritismo, eu coloco a minha salvação nessa coisa, nesse lugar.
Ou seja, eu estou atrelando a minha salvação a outros. Mas a salvação é sua. Então, onde estão os seus próprios méritos em se salvar? Então, até essa máxima, além de separar, tira nossos próprios méritos. Tira nossos próprios méritos. Mas a salvação, ela é individual. Ela é individual. Não é atrelada a outro. Assim, ela é atrelada ao outro na prática da caridade. Mas o que eu estou querendo dizer que ela não é atrelada ao outro é que não é o outro que vai me fazer salvar. É eu comigo mesmo. Então a gente vai ver justamente essa questão sobre os romanos. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Não é a obra da igreja, não é a obra da sua religião, não é a obra do espiritismo, é a sua obra. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você não vai prestar conta dos outros. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não basta eu falar Senhor, Senhor. Não basta eu falar que acredito e que aceito Cristo. Não basta. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Por isso são Jesus que falou essas citações. Jesus, não foi Kardec, não foi Moisés, não foi ninguém de outra religião. Foi Jesus. Então, novamente, a ideia de você com você mesmo. Você é uma árvore. E seus frutos estão sendo bons ou maus? Porque quando chegarmos num plano espiritual, vai ser visto essa questão. Cadê os seus frutos? Você deu maus frutos? Poxa, não tem como uma árvore boa dar maus frutos. Não tem. Então, se você está dando maus frutos, é porque tem algum problema com a sua árvore. Ou seja, com você. E aí também tem. Assim também a fé sem obras é morta em si mesma. Então, lembra aquela questão que eu falei da gente entender a religião e entender a fé? É exatamente isso. Entender de forma diferente. Que a fé pela fé, só pela aceitação, a fé, né, somente pela fé, a fé cega, ela é morta. Nós precisamos da fé raciocinada. Nós precisamos da fé que obra, a fé que gira, a fé que tenha movimento. Senão, ela é morta em si mesma. Ela é morta em si mesma. Então, falar que eu aceito Jesus, falar que eu sou espírita, falar apenas, não está nem perto de um pingo da salvação. Né? E aí continua Kardec ainda falando, agora sobre essa fora da verdade na nossa salvação, que essa verdade, de fato, é a verdade que é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo.
E ele fala, fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe e não pretenda ter o privilégio da verdade. Então, essa máxima também, fora da verdade não há salvação, ele é tão egoísta quanto da igreja. E, na verdade, eles são até similares. Eles são similares. E aí Kardec quer justamente pontuar essa questão, que a verdade de fato, a verdade absoluta, ninguém sabe. Nem a igreja, nem os religiosos, nem o espírita, ninguém. A verdade absoluta é patrimônio unicamente, ou seja, é exclusivo dos espíritos mais elevados. Porque eles têm conhecimento, experiência e moral para terem essa verdade, para saberem da verdade absoluta. É isso que Kardec quer pontuar e deixar isso claro. Porque, senão, essa questão da verdade, né, cada religião, cada seita, cada movimento tem a sua verdade. Tem a sua verdade. E aí Kardec justamente fala essa questão, que isso seria exclusivo a uma seita. Se alguém soubesse da verdade, isso seria exclusivo de alguma seita, de algum grupo. E esse grupo teria um privilégio aos demais. Né? Portanto, quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, é justamente isso, essa ideia de quando nós nos elevamos, nós praticamos o bem, cada passo nós vamos conhecendo essa verdade. Cada vez mais conhecemos essa verdade. E quanto mais nós conhecemos essa verdade, menos apegado às coisas, às situações, à matéria, aos débitos, nós vamos ficando. Vamos nos libertando dessas situações. Então, o que assim fecha toda essa ideia é a não exclusão, né? Nós não vamos excluir ninguém. E Kardec não queria excluir ninguém, né? Porque, inclusive, ele fala o espiritismo, de acordo com o evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença. E é por isso que, então, Kardec não fala fora do espiritismo não há salvação. Ele fala fora da caridade não há salvação. E ele fala, a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, podem todos praticá-la. E o que ele está falando de acepção mais ampla? É aquela da pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa ideia de caridade, ele fala que até essa concepção, a gente acha que ele está muito longe, mas não está. Todos podem praticá-la em algum grau, mas podemos. E aí, aquela ideia do samaritano, da parábola do bom samaritano, o samaritano, então, por essa ideia, ele está dentro dessa máxima, porque ele foi o próximo do homem caído. Foi então o que a gente falou. O samaritano estava muito mais próximo da salvação do que o levita e o sacerdote. E que, teoricamente, eles eram homens da igreja. E se entende fora da igreja não há salvação, mas, de fato,
eles estavam fora da salvação, mesmo estando na igreja. E o samaritano, não estando na igreja, está muito mais dentro da salvação do que o levita, o sacerdote, né? E aí, portanto, essa ideia da fora da caridade, ela traz uma democratização da salvação. O que que isso significa? Que ela é acessível a todos e não mais a uma parcela. Porque, novamente, a ideia da fora da igreja, fora da verdade, era a ideia que somente aqueles que estavam ali, ou somente aqueles que conheçam a tal verdade, ou aqueles que estejam dentro da minha religião ou dentro da minha igreja, é que vão ser salvos. Então, é exclusivo, é excludente com as outras ideias. Por isso que Kardec não fala fora do espiritismo. Por isso que ele fala fora da caridade. Então, você pode não ser espírita. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é que pratiquemos a caridade. Porque, ao contrário das outras ideias, ela se mostra acessível a todos. Ela não exclui, muito pelo contrário. Ela não só não exclui, como nos une. Faz, a partir da caridade, eu crio relações com o meu próximo. Então, por isto, esta máxima, e não as outras duas. Fora da igreja e fora da verdade, excludentes. Fora da caridade, inclui, une. Então, assim, essa é a mensagem que a gente quer passar no dia de hoje. Essa é a mensagem tão importante que a gente precisa. Nada há fora da caridade. Então, não importa se o meu companheiro ele não comunga das mesmas ideias. Não importa se ele é de outra religião. Não importa o tom de pele. Não importa o gênero. Não importa absolutamente nada. Porque a ideia não é excluir, a ideia é unir. O samaritano, ele não quis saber quem era o homem caído. Ele apenas foi caridoso. Ele apenas foi próximo ao homem caído. Ele não perguntou de onde era o homem caído. Ele não quis procurar o nome de qual povo era, o que estava fazendo ali. Ele só ajudou. Quantas e quantas vezes, quando a gente vai ajudar, fazer a caridade, a gente... mas, poxa, você chegou nessa situação por sua culpa, né? Ou, não, mas por que você estava fazendo? Não, mas será mesmo que se eu ajudar, vai, né? A gente sempre bota um mais. A gente sempre tenta diminuir. Não é isso. Isso não é caridade. Lembremos da parábola do bom samaritano. O samaritano não quis saber uma vírgula do homem caído. É a mesma coisa com a gente. A gente não precisa saber absolutamente nada dos meus companheiros, dos meus irmãos. Eu só preciso praticar a caridade. Então, com essa mensagem, né,
deixo preparado aqui. Com essa mensagem que eu deixo, que a gente possa estar assim, fazendo as reflexões em nossos lares, né? Refletindo sobre assim, como nós temos agido perante a sociedade, né? Nós vivemos numa época tão polarizada, que assim, a gente esquece que as pessoas são só pessoas. E que não importa o que a pessoa seja ou deixou de ser. A sua salvação, a sua melhora só depende de você. Quando a gente conseguir compreender isso, o mundo será muito melhor. Então vamos fazer a nossa parte para um mundo melhor. Então, desejo muita paz e muito amor aos nossos corações e muita luz para mais essa semana que está iniciando. Muito obrigado a todos. Todos possam ter um ótimo dia. Que assim seja.